Olá pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da segunda unidade, aqui para a terceira série. E na semana passada a gente estudou o romantismo no campo da poesia. Hoje a gente vai continuar discutindo o romantismo, mas agora no campo da prosa. Bom, o contexto histórico da prosa romântica, ela não vai apresentar significativas diferenças em relação à poesia romântica, dado o fato de que elas ocorrem em paralelo. Então, os eventos históricos que nós vimos na semana passada vão praticamente se repetir quando nós analisamos a prosa romântica. Então, começamos aqui vendo que no Brasil o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país, que foi introduzida em 1808. Então, a prosa romântica ela vai começar no país junto com o desenvolvimento da própria imprensa, certo? Até esse período, né, o país era proibido de ter uma atividade jornalística própria. Os jornais que circulavam aqui no Brasil, eles vinham todos da Europa. Mas apenas em 1808 é que a imprensa começa a ser desenvolvida no Brasil. E por que isso acontece? Qual foi o evento que permitiu o desenvolvimento da imprensa no Brasil? Antes da vinda da corte ao Rio de Janeiro, Portugal não permitia o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no Brasil. Então, a chegada da família real em 1808 ao Brasil que vai determinar o desenvolvimento da imprensa. Antes disso, antes da chegada da corte portuguesa ao país, o Brasil não tinha autorização para desenvolver atividades jornalísticas. A atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil, em 1808, que exigiu o desenvolvimento da colônia para atender ao seu modo de vida. Então, quando a família real chega ao Brasil em 1808, o Brasil começa a desenvolver coisas que antes não tinha, como a imprensa, como a universidade, como o teatro, escolas. E tudo isso começa a surgir no Brasil justamente para que o país pudesse oferecer à família real melhores condições de vida. Então, a gente pode imaginar que se talvez isso não ocorresse, né, se a família real não chegasse ao Brasil em 1808, talvez levasse muito mais tempo para que essas coisas se desenvolvessem aqui no país, ou seja, a imprensa, a universidade, a cultura de modo geral. Com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que impulsionou um grande número de publicações em folhetins, formato que permitiu o surgimento da prosa romântica, que, ao lado da poesia, formaram toda a produção literária romântica. Então vamos entender um pouco melhor isso aqui. A ênfase dada ao desenvolvimento da imprensa em relação à prosa romântica é porque somente quando a imprensa foi permitida aqui no Brasil, uma comunidade leitora foi formada, ou seja, mais pessoas passaram a ter acesso à leitura. E entre as coisas que eram publicadas nos jornais nesse período, estavam os folhetins. O que eram os folhetins? Os folhetins eram capítulos de romances, né? Vocês sabem que hoje em dia, quando a gente quer ler um romance, a gente vai na livraria, compra ali o livro todo acabado e dentro do livro estão ali todos os capítulos do romance, da história. Nesse período ainda não era assim. Antes de um autor publicar o seu romance na forma de um livro, no formato de um livro, ele publicava capítulo por capítulo nos jornais. A depender da recepção do público, aqueles capítulos eram reunidos e publicados na forma de um livro. Então, antes de surgir da história ser publicada em um livro, contendo todos os capítulos, toda semana, né,
o autor dispunha para o jornal um capítulo da história ali que ele estava escrevendo. E como nesse período, 1808, o estilo que vigorava era o romantismo, então os folhetins publicados nessa época seguiam as características do estilo romântico. Então, é a partir desse momento que a gente vê o desenvolvimento de uma prosa romântica. Então, era por meio dos folhetins, né, que compunham uma seção do jornal, que nós começamos aqui no Brasil a desenvolver textos em prosas. E esses textos eram escritos ao estilo do romantismo, já que era esse estilo, o romantismo, que estava em vigor na época. Então vamos ver aqui algumas características agora da prosa romântica. O romance romântico, mais do que as poesias, queria responder e atender aos questionamentos sobre a identidade nacional. Então, aquilo que nós vimos na fase indianista, nacionalista da poesia romântica, a gente vai perceber de forma ainda mais evidente na prosa romântica, certo? É no romance romântico que a ideia de se desenvolver elementos que constituíssem a nossa identidade nacional, elas vão se mostrar de maneira muito mais evidente que propriamente na poesia, embora seja na poesia que isso vai começar. Então é na prosa romântica, nos romances românticos, em que a gente vai perceber esse desejo, essa necessidade de se construir símbolos nacionais de forma ainda mais evidente que propriamente na poesia. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que o compunham, não só exaltando uma característica nacional, como a poesia fazia. Então, na busca de elementos que definissem a identidade nacional, a poesia se limitou apenas à figura do índio. No romance romântico, a gente vai perceber uma expansão dessa temática. Então, além de explorar a figura do indígena, o romance romântico também vai explorar a figura, por exemplo, do sertanejo, né? Que seriam aquelas pessoas, aqueles indivíduos que vivem no interior do país. Então, o próprio interior do país, ou seja, a vida do campo do país, esse espaço, também vai ser explorado no romance romântico. Vejam que na poesia, apenas a floresta, ou seja, o habitat natural dos índios é que era explorado. No romance romântico, a gente vai ver também o índio sendo, a figura do índio sendo ressaltada, o espaço da floresta também, mas a gente vai ver outras figuras, como, por exemplo, o sertanejo, o ambiente bucólico, né, que seriam elementos que compunham o nosso cenário nacional, além, claro, da vida urbana, que acabou ganhando uma maior visibilidade, um maior desenvolvimento a partir da chegada da família real ao país. O sentimentalismo era mais visível, uma vez que toda prosa romântica tem histórias de amor que tentam quebrar barreiras, terminando no casamento ou na morte, quando o amor não era possível. Então, no romance romântico que a gente vai ver a questão do sentimentalismo aparecendo de forma mais evidente. Né? Por quê? Porque aí, no romance romântico, a gente vai acompanhar, de fato, a história de um romance, ou seja, a história de um amor. Então a gente vai ver aqueles elementos comuns no romantismo, não é isso? Pessoas que se apaixonam perdidamente, e aquela paixão se transforma no único motivo de ser dos personagens principais. E pode acontecer desse amor ser correspondido, mas pode também acontecer de não, desse amor terminar de maneira trágica, que são coisas comuns ao romantismo. Essa idealização do amor que quebra barreiras traz à tona a ideia de que o amor é a única forma das personagens se purificarem. Então, no romance romântico, o amor, a paixão, ele é um elemento que se transforma naquilo que é de maior valor para os personagens. Os personagens, eles agem apenas em função da satisfação desse amor. E isso é algo que a gente vai perceber de maneira muito evidente nos romances românticos. O conflito narrativo na poesia romântica também tinha a idealização de um herói,
No entanto, apesar da coragem, de postura idealista e do desejo de justiça e moral, este herói está inserido no contexto do romance ao que pertence, podendo também ser uma heroína. Então é muito comum no romance, né, você ter ali a figura de um protagonista. Por exemplo, no romance O Guarani, do José de Alencar, quem é o protagonista, quem é o herói? É o índio Peri. E esse índio vai conjugar, por meio de suas ações, por meio de seus valores, a coragem, a moralidade, o desejo de justiça. Nós também temos exemplos de heroínas no romance, como, por exemplo, a personagem Lucila, que é a personagem que dá nome ao romance Lucila, também do José de Alencar. Então, o romance romântico ele vai trazer a figura do herói, que vai conjugar todos os valores idealistas que existiam na época em torno do herói, mas vai também trazer a figura da heroína, ou seja, de uma mulher que vai exercer a função no romance de ser a protagonista da história. E é importante entender que esses protagonistas, né, não representam pessoas reais, mas representam uma ideia, uma visão idealizada de um ser humano incorruptível, cheio de coragem, que age apenas em função de razões nobres. O sentimento das personagens, os conflitos destes, são mostrados na prosa, e há também uma ideia muito forte de bem versus mal, verdade versus mentira, moral versus imoral. Então, esses romances eles vão apresentar de maneira muito bem definida a ideia de um bem e a ideia de um mal, ou seja, uma visão maniqueísta da realidade. E os personagens, eles sempre vão representar de maneira evidente, de maneira direta, esses valores. Então, o herói da história, ele representa o bem, e o vilão da história vai representar o mal. Você não vai ver uma ambiguidade no comportamento desses personagens. A posição moral de cada personagem, ela é bem evidenciada, ela é bem marcada nas histórias, de maneira que a gente consegue perceber de qual lado está o bem e de qual lado está o mal. De qual lado está a verdade e de qual lado está a mentira. Quando nós falamos da prosa romântica aqui no país, nós já discutimos que ele vai trabalhar a questão da necessidade da construção de uma identidade nacional, e no romance romântico os autores vão explorar diferentes temas além do tema indianista. Então, quais são os quatro tipos de romance românticos que nós tivemos aqui no Brasil? Então nós tivemos o romance indianista, o romance histórico, o romance regional e o romance urbano. Então esses quatro tipos de romance, nesses quatro tipos de romances que nós elencamos aqui, havia a pretensão de se construir uma identidade nacional. Por isso que nós dissemos no início que, mais do que na poesia, a prosa romântica tinha como seu principal objetivo construir símbolos que definissem o país enquanto um país com identidade própria. Mas nós também temos aqui uma observação. Era bem comum que os escritores da prosa do período caminhassem entre os vários tipos. Então vocês devem se lembrar que quando nós falamos das fases da poesia romântica, né, a fase indianista, a fase ultrarromântica e a fase condoeira, nós tínhamos poetas que se encaixavam em cada uma dessas fases. Então, o Gonçalves Dias na poesia indianista, o Álvares de Azevedo na poesia ultrarromântica e o Castro Alves na poesia condoeira. No caso do romance romântico, a gente vai ver escritores que vão transitar por todos esses tipos de romances. Por exemplo, o José de Alencar, ele produziu tanto romance indianista, como histórico, como regional, como urbano. Então, ele foi um autor romântico que transitou por todos esses tipos de romances. Vamos então agora conhecer com mais detalhe o romance indianista. O romance indianista traz à tona a vida, cultura, crença e costumes indígenas. Então, como nós já vimos da poesia da fase nacionalista indianista, aqueles elementos que nós vimos ali, nós vamos também ver agora no romance indianista. Então,
a exploração de costumes, de linguagens, de elementos da cultura indígena vão ser empregados nesse tipo de romance, no romance indianista. O índio surge como herói representando o Brasil e os brasileiros, sendo corajoso, heróico, forte e idealizado. Então, nesse tipo de romance, quem é que vai ser o herói? O herói vai ser o índio, né? E esse índio ele vai servir como um representante do Brasil e do povo brasileiro. Por quê? Porque quando um país busca a sua identidade nacional, ele procura um elemento que o distinga de outros países. E naquele momento, os autores entendiam que eram os indígenas que representavam aquilo que havia de mais típico no Brasil. Então era por isso que eles exaltavam a figura do índio. Só que esse índio que aparecia nos romances era o índio real? Não. Era uma figura indígena idealizada. Vocês lembram que na poesia, quando nós falamos da fase nacionalista indianista, tratamos do assunto do bom selvagem, que era aquela ideia de que o índio seria puro e nobre porque ele não tinha contato com a civilização, com a sociedade. Então ele era totalmente puro, totalmente incorruptível. Então essa ideia do bom selvagem ela vai ser retomada também aqui no romance indianista, assim como foi explorada na poesia romântica na fase nacionalista indianista. Então o índio que é retratado nesse romance não é um índio real, mas é o bom selvagem, ou seja, é uma idealização do índio. Há uma valorização da natureza e o espaço onde ocorre a narrativa remete ao natural, à paisagem brasileira. Então aqui o ambiente onde as histórias vão se passar é onde? A floresta, que é o habitat natural dos índios. E quando os autores vão falar da floresta, é sempre ressaltando as riquezas naturais do Brasil. É por isso que eles vão explorar esse tipo de ambiente e vão descrever da forma como descreve. Então alguns romances desse período foram Iracema, o Guarani e o Birajara, todos eles de José de Alencar. Então José de Alencar ele foi o principal autor da prosa romântica que explorou a temática indianista. Nós vamos ter também aqui o romance histórico, né? Do que é que se tratava no romance histórico? O romance histórico traz o retrato de costumes de uma época passada, sendo um relato que muitas vezes mistura ficção e realidade, ou seja, tudo aquilo que havia acontecido na história do Brasil até o período de 1808, então, por exemplo, a Inconfidência Mineira, né? Entre outras situações, tudo isso vai ser explorado nos romances. Então, se entendia no romance histórico que esse resgate da memória de eventos históricos no Brasil também era uma forma de se construir a nossa identidade. Só que esses fatos históricos eles não eram explorados de maneira realista, ou seja, os autores não tinham a intenção de falar exatamente o que aconteceu, mas havia toda uma ficcionalização em cima dos fatos históricos. Então os fatos históricos eles eram explorados, mas eles eram ficcionalizados, ou seja, não eram apresentados tais como eles ocorreram, mas sim da maneira como o autor, né, imaginava e colocava ali também elementos que ele mesmo inventava. Alguns exemplos de romance histórico é As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, esses também do autor José de Alencar. Vamos passar então agora para o romance urbano, né? Então vejam que no romance indianista se explorava o ambiente da natureza, da floresta onde viviam os índios. No romance histórico se tratava de fatos históricos, e agora a gente vai ver no romance urbano o ambiente que vai ser retratado vai ser o quê? As cidades. Em sua grande maioria, este tipo de romance, de romantismo, narrava uma história que geralmente ocorria nas capitais, na alta sociedade. Então, são romances que vão se passar nas cidades, em sua maioria. E os personagens principais dessas histórias vão ser aquelas pessoas que pertenciam à alta sociedade, ou seja, aquelas pessoas que tinham um cargo importante na colônia, ou que vinham de Portugal e viviam aqui no Brasil, né? Ou as pessoas que tinham dinheiro por conta
do cultivo agrícola, né? Ou seja, os personagens principais aqui não vão ser nem o indígena, nem personalidades históricas. Vai ser o quê? As pessoas que naquele momento ocupavam a alta sociedade. Funcionava como crítica aos costumes, mostrando à sociedade os interesses desta em uma determinada época. Então, é importante ressaltar aqui que no romance urbano, os autores procuravam fazer uma crítica aos valores dos costumes da cidade. Vocês devem se lembrar que o romantismo ele surge dessa oposição entre a sociedade e a natureza. A sociedade é apresentada como um espaço de corrupção e a natureza é apresentada como um espaço de pureza. Então, quando os autores românticos vão explorar a questão da cidade, da vida na cidade, eles não vão mostrar isso de uma forma positiva, eles vão mostrar isso de uma forma negativa. Por quê? É aí quando eles vão mostrar que as coisas se dão muitas vezes por razão de interesses, né? Em que a pessoa vale muito mais por aquilo que ela tem, pelo título que ela possui do que por aquilo que ela de fato é. Então, quando os autores vão falar sobre os costumes da cidade, no romance romântico, é sempre num tom crítico. Existe, por exemplo, um romance do José de Alencar chamado Senhora, onde ali se conta a história de uma mulher que, para se casar, ela precisa juntar dinheiro para o seu dote, porque, do contrário, nenhum homem iria querer se casar com ela. Então, a partir dessa realidade, dessa situação, o autor vai fazer uma crítica ao costume do dote, que era a condição para que as pessoas naquela época se casassem. Então é um romance que se passa na cidade e que vai apresentar os costumes da cidade num tom crítico. Os heróis e heroínas deste romance faziam ou não parte desta alta sociedade e tinham que superar várias barreiras para a felicidade e a realização do amor e do casamento, que redimia as personagens de todo o mal e imoralidade que elas pudessem ter, tal como nos outros tipos de romances românticos. Então, era também comum nesses romances se falar da relação entre alguém que pertencia à classe alta e uma pessoa que pertencia à classe baixa. Como exemplo disso, a gente tem o romance Lucila, também de José de Alencar. No romance Lucila, Lucila é uma moça que é prostituta, né? E ela se apaixona por um rapaz da alta sociedade e eles lutam para estarem juntos, né? Então, no romantismo, quando se apresenta uma situação como essa, o amor ele funciona como uma espécie de purificação. Então, a partir do momento em que Lucila está apaixonada e luta por esse amor, por esse rapaz da alta sociedade, é um processo que ela passa de purificação de tudo aquilo que ela fez de errado. Então, isso é uma coisa muito comum, muito típica no romance romântico. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, de romances românticos que se passaram no ambiente urbano. Então a gente tem Lucila, Diva, Senhora, A Viuvinha, de José de Alencar, Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva, de Machado de Assis, A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, e Memórias de um Sargento de Milícia, de Manuel Antônio de Almeida. Uma coisa interessante desse romance, Memória de um Sargento de Milícia, é que ele é um romance pré-realista, porque depois dele o que a gente vai ter vai ser o realismo. Então alguns elementos do realismo a gente já vai começar a ver nesse romance romântico Memórias de um Sargento de Milícia. Quanto ao romance regionalista, né, e aqui nós já estamos lá no outro tipo de romance, nós vamos perceber o seguinte: no romance regionalista, o enredo se passa em ambiente rural, mostrando costumes, valores e cultura típica de uma região. Então, onde é que o romance regionalista vai ser ambientado? No espaço rural, no ambiente bucólico. Já não fala mais da cidade, já não fala mais da floresta. Agora é o lugar em que essas histórias vão se passar vão ser em regiões campestres, né? Ou seja, o interior do país. E quando os autores vão explorar esse ambiente, é o intuito de mostrar, de revelar esse outro aspecto do nosso panorama nacional, que era a região interiorana do país. Esse tipo de romance trazia um maior conhecimento do Brasil, sobre si próprio, uma vez que voltava a se olhar para regiões diferentes do Brasil.
trazendo à tona sua diversidade. Então, nesses romances, os próprios brasileiros que liam tinham um pouco mais de conhecimento sobre como era a vida em outras regiões que não fossem as cidades, né? Então, era uma forma de revelar, até para o público brasileiro, uma realidade do país que era desconhecida de muita gente. Então, por meio dos romances realistas, as pessoas tinham um entendimento de como, por exemplo, as pessoas viviam no interior do Nordeste ou no interior do Sul do país. Nesse cenário rural, há um herói do campo, sertanejo, alguém que pertence à sua terra e ao retrato, e é o retrato deste. Então, o sertanejo, é importante entender quem é o sertanejo. O sertanejo é a pessoa que vive no sertão. Sertão aqui não é no sentido de um lugar seco, com pouca água. Sertão, a palavra sertão significa tudo aquilo que está à margem do centro. Então, tudo aquilo que é interior. Então, sertão é a mesma coisa que interior. E era justamente o interior do país, esse ambiente rural, que os romances regionalistas do período do romantismo retratavam. E nesse romance, quem era o herói? Era o sertanejo, ou seja, o homem que trabalhava no campo, que lidava com o campo. Essa era a figura heróica que aparecia. No romance indianista, a gente vai ter o índio. No romance regionalista, a gente vai ver o trabalhador rural. Também explorado como um símbolo nacional. É bravo e honrado, preza a moral e os costumes de seu ambiente, colocando-se contrário às liberalidades da cidade e dos homens de lá. Então, esse homem sertanejo, ele vai preservar os valores conservadores. Aquilo que na cidade já não era mais cultuado. Não há tensão social no romance romântico regionalista, sendo este apenas um retrato regional de costumes sem críticas. Então aqui os autores não vão falar sobre a situação de dificuldade que as pessoas que trabalhavam no campo viviam, por exemplo, a situação de exploração, né? A questão da escravidão, que existia nesse momento, né? Então, esses romances não vão tocar nesses assuntos, não vão falar dessas injustiças, dessas desigualdades sociais. Eles vão retratar esse ambiente, mas sempre de uma forma o quê? Idealizada, de uma forma imaginável. E os exemplos que temos de obras desse tipo de romance são Inocência, do Visconde de Toné, O Tronco de Ipê, Tio e o Gaúcho, de José de Alencar, e A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Então aqui nós temos alguns exemplos de romances românticos regionalistas. Então, pessoal, esse é o nosso assunto por hoje. Nós vamos deixar agora aberto para que vocês tirem suas dúvidas e vamos dar seguimento com a realização de alguns exercícios sobre esse assunto.